Assista agora Frente a Frente. Olá para você, seja muito bem-vindo. Este é o programa Frente a Frente. Nesta edição, estamos recebendo o deputado estadual delegado Humberto Teófilo. Bom, satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da TV Alego, deputado. Satisfação, Murilo, a todos que nos assistem. É sempre bom participar aqui do Frente a Frente da TV Alego. Bom, esse ano já chegando, não é? Na primeira sessão especial deste ano aqui, com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, eis que chega deputado delegado Humberto Teófilo. Puxa um pouquinho, só um pouquinho, olha só, hashtag Zera Caiado, com o flagrante neles, pela baixa no valor do combustível. Isso não é nem um adesivo, é quase um outdoor ambulante, né? Que é para chamar a atenção. Exatamente. Eu falo que esse adesivo combina com qualquer traje. Terno, camisa, bermuda, chinelo, né? E combina com qualquer veículo também, tá? Automotor, em qualquer local, né? Um adesivo que chama a atenção, mas realmente é para chamar a atenção. E mais importante é o conteúdo com certeza. Que pede pela algum movimento aí na questão da carga tributária do combustível. O presidente da República, Jair Bolsonaro, naquelas entrevistas coletivas que ele costuma dar ali na saída do Palácio da Alvorada, recentemente ele fez o desafio, né? Se os governadores zerarem os impostos estaduais dos combustíveis, eu zero daqui os impostos federais. Não é isso? Exatamente. E o preço está nas alturas, né? Exato, é um absurdo. Na verdade, essa declaração do presidente da República serviu para que o contribuinte pensasse sobre as alíquotas do ICMS, que é o imposto estadual, que incide principalmente, que está incidindo principalmente no combustível. Em razão, depois desse desafio, eu fui aí o primeiro a publicar nas minhas redes sociais, minutos depois da declaração do Bolsonaro, e chamei o governador para o desafio. Nós fizemos um vídeo aí que atingiu mais de 500 mil de pessoas, mais de 3 mil compartilhamentos nas redes sociais, e isso acabou viralizando. E eu acabei decidindo fazer esse adesivo hashtag Caiado, indo para as ruas, tá? A gente sabe muito bem que da impossibilidade de estar zerando a alíquota de ICMS sobre o combustível. Mas, por outro lado, nós sabemos que há a possibilidade de estar diminuindo a alíquota. Então, essa hashtag, apesar de estar falando o hashtag Zera Caiado, na verdade serve para chamar a atenção, né? É para que nós, todos os contribuintes, consumidores, possamos ir às ruas e lutar pelos nossos direitos, que é pagar um tributo justo. Interessante, deputado, que quando se faz as contas, se observa que o que é recolhido de impostos é praticamente a metade do que nós, consumidores, pagamos lá na bomba, lá no posto, lá na ponta. Eu gostaria de fazer uma explicação breve sobre a alíquota do ICMS. E eu já aproveitei o ensejo para também levantar a questão do ICMS sobre a energia elétrica. Então vamos lá, contribuinte e você, cidadão que está agora nos assistindo. A alíquota hoje da gasolina ela é de aproximadamente 30%, tá? O do etanol, ela varia mais ou menos 27%. O que nós apresentamos aqui na casa? Um projeto de lei para alterar o Código Tributário Estadual, tá? Porque o parlamentar tem legitimidade para isso, tanto para a questão de majoração, instituição, isenção de matéria tributária, a essa legitimidade ampla que pode o deputado ou também pode o próprio governador apresentar esse projeto de lei. No seguinte sentido, hoje o diesel ele tem a alíquota de 14%. Está lá no Código Tributário Estadual. Ora, eu pergunto você, cidadão, a gasolina e o etanol, eles não são bens essenciais? Ou são bens supérfluos? O Código Tributário, ele fala que, por exemplo, bem supérfluo é o tabaco, é a cerveja. Bem supérfluo, realmente a alíquota, neste caso, tem que ser maior, É a questão da essencialidade do produto. Isso é uma questão interpretativa do legislador, está previsto na Constituição Federal e Estadual. Aí a gente vai verificar lá na alíquota da gasolina e do etanol, está lá de 27% e 30%. Ora,
já tem decisões judiciais nesse sentido e já aproveita o gancho, aproveitando até o mesmo fundamento, da energia elétrica, que a alíquota hoje é de 27%, né, tem decisões judiciais de que essas alíquotas são inconstitucionais, são ilegais, porque não estão respeitando os princípios constitucionais tributários que estão nas nossas cartas magnas, tanto na federal quanto na estadual. Eu vou citar aqui como exemplo da energia elétrica. Hoje nós temos lá na cesta básica, os componentes da cesta básica, como o arroz, o feijão, nós temos uma alíquota aí de 12%. Por que da cesta básica é 12% e da energia elétrica 27%? Realmente é muito estranho, né? Mas da cesta básica é justificável, né, Murilo? Por quê? Claro, é um produto essencial. Compõe a cesta básica, 12%. Você sabia, cidadão, que na zona rural, a alíquota lá na zona rural, né, quem mora do produtor rural, é de 12% também? Ora, para aí. Por que na zona rural 12%, componente da cesta básica 12%, e na zona urbana 27%? Está errado. Realmente, o estado de Goiás... Não fecha, né? Não fecha. O estado de Goiás, ele está cobrando um imposto inconstitucional e ilegal. E a gente vê o governador... das duas declarações. Primeiro, né, de que a Enel está prestando um péssimo serviço. Concordo, realmente, parabéns. A Enel realmente é uma empresa que está causando vergonha, né, para os goianos. Por outro lado, o governador cobra um tributo inconstitucional. Pega a sua fatura de energia elétrica, cidadão. Olha lá, olha a sua fatura lá. Olha lá o seu imposto do ICMS. Quanto que você paga? É isso mesmo, aquele imposto que você está pagando lá na fatura de energia elétrica, na qual a Enel é responsável tributária, tá? Que o Estado, na verdade, passa para a Enel, o Estado recolhe tudo, mas a Enel que faz essa cobrança sua, é inconstitucional. Essa alíquota não pode ser cobrada. Realmente, o que a gente vê são alguns absurdos. E a segunda declaração do governador, uma só não, várias declarações de que ele iria reduzir a alíquota do ICMS. Criticou muito o governo passado e agora, né, está correndo, se esquivando, transferindo o problema para o Congresso Nacional numa suposta reforma tributária. Um absurdo. Deputado, e sabe o que chama atenção nessa sua explanação? É que cada vez mais nós precisamos nos informar, né? Olha, quantos sabiam, por exemplo, antes de assistir a essa sua explanação, de que o ICMS da energia na zona urbana chega a quase 30% e lá na zona rural, 12%. Quer dizer que lá se equipara aos produtos da cesta básica. Aqui na cidade, não. Não, então realmente é até violando o princípio da isonomia, da igualdade. Um dos princípios violados é a isonomia da capacidade tributária, dentre outros. O que eu estou chamando a atenção é que o tributo que está sendo cobrado é inconstitucional, é ilegal. E nós apresentamos esse projeto aqui na casa, buscando alterar o Código Tributário Estadual. O governador, ele não interessa nesse projeto. Isso ele já falou, que isso tem que ser resolvido num pacto federativo entre os estados, a União, que ainda vai ser discutido no Congresso Nacional. Ora, é muita conversa fiada, né? O governador me decepcionou muito, mente muito, né? E realmente não merece o meu apoio em razão dessas condutas. Então, governador, não sei se o senhor assiste a TV Alegre, ou se algum assessor seu assiste, cumpra os seus compromissos, não minta para a população. O senhor está cobrando imposto inconstitucional da energia elétrica, cumpra o seu compromisso de reduzir a alíquota do combustível e para de mentir, está muito ruim essa situação. Deputado, e há um agravante, né? Porque essa questão do pacto federativo, essa questão de reforma tributária, isso não começou a ser discutido agora no governo Jair Bolsonaro. Essa discussão, pasmem, ela vem do século passado. Ela não começou agora nos anos 2000, não. Desde os anos 80, 90, já vem se discutindo essa necessidade, essa demanda por uma reforma tributária. E muito se fala na questão do Pacto Federativo. E até hoje não saiu nada do papel. Exatamente. Eu vou reiterar a questão da conduta do governador que está se esquivando. Está fugindo do problema que pode ser resolvido de forma unilateral. Nós sabemos que o ICMS é um imposto de natureza estadual. Então o governador, se ele quiser, e não vem falar que vai diminuir a arrecadação, pode diminuir a arrecadação nesse sentido, mas aumenta o consumo.
E além disso, nós já enchemos muitos cofres públicos de dinheiro em razão de vários projetos que foram votados e aprovados nesta casa. Então vamos esperar que o governador aí cumpra o seu compromisso, seus compromissos, e volte a ser o Ronaldo Caiado de antes, e não o Ronaldo Caiado que, na verdade, mente muito. Sobre essa questão da arrecadação, deputado, não há ainda uma informação assim tão concreta, mas pelo menos uma expectativa pelos próprios técnicos da Secretaria Estadual de Economia. Recentemente agora, né, no ano passado, houve uma redução do ICMS no combustível de aviação, sim, no querosene de aviação. Houve redução e a arrecadação me parece que não diminuiu, pelo contrário, né? Tirou o tributo, o consumo aumentou e não houve prejuízo para a arrecadação. Não houve. Isso é um maior exemplo, né? Que essa redução do ICMS no combustível, o etanol ou gasolina, e até mesmo na energia elétrica, que são aí alíquotas inconstitucionais, serve como exemplo. O governador tem que saber que poucos andam de avião, a maioria anda de ônibus, né? Tem seu carro, né? Gastam muito, e tudo isso reflete, né, dentro de casa, no supermercado, né, e em outras situações. Deputado, vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o programa Frente a Frente. Continue com a gente. Olá, você que acompanha a programação da TV Alego. Eu quero te fazer um convite, hein? De terça a sexta, 8h30 e 11h30 da manhã, tem Bom Dia Alego. Você vai começar o seu dia muito bem informado com tudo o que acontece aqui na Casa do Povo. Bom Dia Alego. Espero por você. Estamos de volta com o programa Frente a Frente. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Alego o deputado Humberto Teófilo. Voltando ainda no assunto da questão da redução da tributação da energia. O quanto esse impulso subiu nesses últimos 10, 20 anos, né? Lá atrás era 12% e foi subindo. 15%, 18%, 20%, hoje quase 30%. E é um tributo seguinte, o cidadão ou paga, ele não tem alternativa, né? Porque o cidadão não vai ficar sem energia. E o pior, eu falo que o cidadão ele está apanhando de dois atores. A Enel, que está dando uma surra no contribuinte, com a péssima qualidade do serviço. Basta a gente analisar aí tantas queixas, ocorrências, CPIs aqui na casa. E um outro ator que é o governo do estado de Goiás, que está aí tributando de forma inconstitucional, desproporcional, o contribuinte, numa alíquota aí que chega a quase 30%. Realmente é lamentável essa situação. Nós estamos procurando corrigir isso aqui através de um projeto de lei. E também nós vamos para a justiça, nós vamos recorrer ao judiciário, ver uma medida judicial cabível. Nós não podemos aceitar esse absurdo que a Enel e o governo de Goiás está fazendo com o contribuinte. Nessa questão dos tributos, deputado, redução do ICMS do combustível, redução do ICMS da energia elétrica, entra o papel fundamental do parlamento goiano, os deputados com suas bases, com seus prefeitos, seus vereadores, seus eleitores. Por exemplo, você que tem vários seguidores nas redes sociais,
tem papel relevante também? Com certeza, nós estamos fazendo essa movimentação aqui, indo para as ruas, nós colamos mais de 10 mil adesivos já, em cidades, já aqui em Goiânia, em vários pontos, nós estamos para Inhumas, Jussara, Itaberaí. Nós estamos aqui fazendo esse movimento, fazendo com que a população, o contribuinte, ele fique mais atento, né, que ele discuta, que ele vá até as redes sociais, né, e marque o governador. Nós temos que fazer isso, porque nós não podemos aceitar essa tributação exorbitante e o pior, sem qualquer contraprestação, uma contraprestação que a gente espera que seja eficiente, adequada. Ora, se a gente paga um tributo, a gente quer um retorno eficiente e nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo isso. O que nós estamos vendo é a empresa que está aí humilhando o consumidor e o Estado de Goiás que está aí arrancando dinheiro do contribuinte de forma ilegal. Então o parlamento é importante para que nós somos aqui representantes do povo para discutir isso na Assembleia, como nós temos aqui vários colegas. Eu gostaria de destacar que abraçou essa ideia, deputado Alisson Lima, Major Araújo, Eduardo Prado, nós temos aqui vários colegas, deputado Cláudio Meirelles, que assinou o projeto junto comigo, né? O Cláudio Meirelles foi um grande parceiro aí, o próprio Gustavo Seba que colou adesivo, o Thales Barreto, então abraçaram essa ideia, e até mesmo deputados da base às vezes ficam constrangidos, mas eles estão também apoiando. Então nós vamos à luta, nós vamos buscar a aprovação desse projeto, nós vamos para o judiciário, nós vamos enfrentar, que o governador não pode mais continuar mentindo para a população. Deputado Humberto Teófilo, sobre reformas. Lá no governo Temer, houve a aprovação do projeto da reforma trabalhista. No primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, a aprovação da reforma da Previdência. Muitos estados não fizeram a sua reforma própria, mas Goiás fez no ano passado. A Casa fez uma reforma da Previdência, foi aprovada, está aprovada, publicada no Diário Oficial do Estado. Está prevista para 2020, além da reforma tributária, uma reforma administrativa, que de alguma forma vai ter efeito, vai ter influência aqui no Estado, ou diretamente, ou por um projeto estadual de reforma administrativa. Esse projeto prevê o fim da estabilidade dos servidores públicos. Só algumas carreiras que serão preservadas, por exemplo, as forças policiais, a Receita Federal, Controladoria Geral da União. Qual sua posição, seu entendimento sobre isso? Olha, eu sou um grande apoiador do governo Bolsonaro, todos sabem disso, mas nós não somos obrigados a concordar com tudo. Tá? Eu falo de 70% Ainda bem, 80%, né? Isso, nós somos obrigados a concordar com tudo. Eu sou um defensor do servidor público, tá? Eu lutei aqui para que muitos direitos não fossem aqui sacrificados, como aconteceu, como fez o próprio governador, tá? Tirando licença-prêmio, quinquênio, que é mixaria, né? E o pior, você vê o governador falar que esses direitos aí são privilégios, são imorais, mas na verdade imoral e privilégio é o que ele recebeu no Senado de auxílio paletó de mais de 30 mil reais. Então, antes dele falar isso, você tem que ver o que ele recebeu no Senado de auxílio paletó. Tenho certeza que nenhum servidor, nenhum professor aí recebeu esse auxílio paletó. Então a gente fica muito triste com isso. Muito triste, uma reforma previdenciária o governador mandou aqui sem seguir, né, os critérios que foram aprovados lá no âmbito federal, né, desigualando a polícia, aí depois ele veio incluir a polícia, depois de uma movimentação que foi feita aqui no plenário, né? E o pior, tentar pressionar deputado para votar no projeto só porque, né, ele deu os cargos de pessoas que trabalharam com ele na campanha. É um absurdo, pensando que comigo o toma lá e dá cá. Não teve isso. Na questão da reforma administrativa do Bolsonaro, nós temos que analisar o que vai ser enviado, né? Mas só dessa proposta aí de estar acabando com a estabilidade do servidor público é perigoso, mas já me deixou um pouco contente a questão, né, das carreiras de Estado. Realmente, por exemplo, um policial, se ele não tiver estabilidade, se ele prender, dependendo de um prefeito da cidade, aí se perseguir no outro dia, ele está na rua. Então, realmente, vamos esperar de que forma vai ser essa reforma administrativa, mas houve já um recuo por parte do governo de manter as carreiras de Estado, tá? Só que eu sou um defensor do servidor público, né? Eu entendo que o servidor público ele é muito importante, ele está sendo sacrificado e massacrado no momento,
né, que está sendo levado à culpa de tudo. Pensando que o servidor público é culpado de tudo. E não é culpado de tudo, não. Né? Então, nós temos que analisar, mas realmente me deixa um pouquinho triste alguns pontos da reforma administrativa. Do jeito que o governador é aqui em Goiás, é capaz que ele vai querer aprovar a reforma administrativa aqui, na frente lá do presidente da República, sacrificando muito mais o servidor público. Né? Realmente, porque o que ele está fazendo é se apoiando na imagem do presidente da República para manter aí, né, a questão ainda em voga da aprovação do regime de recuperação fiscal. Imagine se alterar essa questão da estabilidade, já há uma questão, se preservar as carreiras de Estado, tudo bem, mas você mesmo sofreu na pele perseguições, né? No governo passado, haja vista a sua atuação lá na cidade de Inhumas e carreiras, por exemplo, da economia, né? Outras carreiras, o cidadão, o servidor não é transferido assim a bel prazer. Agora, delegado de polícia civil ainda não tem essa garantia de se permanecer, né? De não ser perseguido, entre aspas, vamos assim dizer. Delegado, né? ainda é perseguido. Se não tivesse a estabilidade, eu já estava na rua. Tá? Hoje nós não temos a inamovibilidade. Hoje pode remover um delegado, tá? Através de uma reunião do Conselho Superior, pode tirar o delegado da cidade, como aconteceu comigo em Jussara e em Umas. Eu tenho até uma PEC aqui, que está em tramitação na casa, para conferir, né, a inamovibilidade em favor dos delegados de polícia. Então, o servidor público, ele tem que ter a sua estabilidade, tá? Que é depois de 3 anos do estágio probatório. Nós já temos um período de estágio probatório, que tudo isso é aferido, há critérios para aferir a produtividade, a assiduidade do servidor público. Então, eu não vejo aqui problemas de manter a estabilidade dos servidores públicos, até porque há muitos que estão ingressando no serviço público, estão ingressando para querer mudar o serviço, por exemplo, na polícia, querer trabalhar em favor da segurança pública de forma mais eficiente. Então, isso daí, né, é sempre bom a gente destacar a importância da estabilidade. Pretende articular com mais intensidade nesse primeiro semestre essa PEC que foi apresentada? A PEC da inamovibilidade? Com certeza, né? Sempre vamos retornar, trazer ao debate essa questão, até porque a gente sabe da importância aí de conferir aos delegados de polícia que investigam infrações penais e principalmente, né, que investigam poderosos. Então, há necessidade dessa inamovibilidade. Seu balanço desse primeiro ano como deputado, né, depois de uma carreira aí, depois não, já vem de uma carreira como delegado de polícia. Agora, 1 ano como parlamentar estadual. Qual a sua avaliação desse primeiro ano e sua expectativa, o que esperar da sua atuação agora nesse ano de 2020, deputado? Sim, nós conseguimos aprovar projetos importantes, como a remarcação do teste para grávidas em concursos públicos, acabando também com as pensões especiais para os cartorários. Também levamos debate a questão do terceira classe, né, do salário, né, que era de terceira classe das forças policiais, e de forma negativa, né, o que a gente tem que olhar o lado positivo e o lado negativo é a gente ter acreditado no governo. Esse realmente foi um lado negativo, o governo, né, mentiu muito e eu acreditei. Então, neste caso aí, né, eu não daria uma nota assim, 10, eu tiraria 1 ou 2 pontos em razão de eu ter apoiado um governo que mentiu, né, e anda mentindo para todos os goianienses e os goianos. Para quem quiser aderir à sua campanha, #ZeraCaiado. #ZeraCaiado. Siga aí nas nossas redes sociais, Delegado Humberto Teófilo, nós estamos nas ruas, vamos lutar, sempre aqui com muita transparência, falando a verdade e sem medo de enfrentar, seja quem for, o próprio governador. Nós não temos medo e nós vamos lutar para a redução do ICMS, tanto da gasolina quanto do etanol, da energia elétrica e aqui no Gabinete 15 para dar o flagrante neles. Deputado Humberto Teófilo, muito obrigado, fica a nossa gratidão pela presença aqui nos estúdios da TV Alego e até a próxima. Abraço a todos, #ZeraCaiado. Muito obrigado. O Frente a Frente fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e um grande abraço.